Gestão, o principal problema, Luciane, é que a empresa, regra geral, que está em crise, ela tem uma cultura de administração familiar. Regra geral. E essa é uma primeira modificação importante a ser feita na gestão da empresa. É tirar esta cultura familiar de administração e implementar uma cultura profissional de administração. Eu volto a conversar com Fábio Astrauskas, professor do INSPER e especialista em produtividade em empresas. Realiza um trabalho dentro das corporações, ele e a equipe. Como é que está trabalhar no setor durante essa crise aguda na economia brasileira? Bom, é uma satisfação do ponto de vista individual trabalhar num setor de crise quando você trabalha com esse produto, porque não vão faltar clientes. Por outro lado, como cidadão, eu não fico muito satisfeito em ver a situação que a gente está enfrentando aqui no país. Mas o trabalho de reestruturação de empresas, ele é um trabalho que boa parte do tempo é muito estressante, mas bastante gratificante. Então a equipe está bastante motivada, tanto eles quanto os clientes que estão nesse processo de reestruturação, porque toda crise tem o seu momento de pico e em algum momento a gente vai conseguir reverter, né? De quanto foi o aumento na demanda? Ele vem crescendo consistentemente ao longo dos anos. A gente já tem muitos anos de experiência nisso, mais de 20 anos, mas é verdade que nos últimos 2, 3 anos, essa demanda cresceu aproximadamente uns 70%, 80%. E que segmentos estão com maiores problemas? Tradicionalmente, o setor que mais enfrenta problema no Brasil quando há uma crise é o setor ligado à área automotiva. Peças, sistemistas, esse é um setor tradicionalmente muito sujeito à crise quando ela acontece. Mas nesse momento a gente está vendo isso espalhado pela construção civil, a gente está espalhado pela indústria de transformação, de bens de capital e até atingindo o varejo. Em alguns poucos casos, porque o Brasil é um país de excelência, né, na área de agronegócio, mas até o agronegócio em alguns momentos vem apresentando dificuldade, principalmente aqueles ligados à cultura de gado, né? E esse está passando por dificuldades muito grandes, né, frente ao problema que a JBS, né, enfrentou e vem enfrentando nos últimos meses. E como é o trabalho de vocês, o diagnóstico dos problemas? A Zigen trabalha, como eu disse para você, em reestruturação de empresas, desde reestruturações de empresas que estejam no início do problema, ou que apresentem sinais precoces de problema, desajustes no seu fluxo de caixa, necessidade de alongamento do seu endividamento, de renegociação do seu endividamento, ou perda de produtividade, portanto, uma necessidade de melhorias operacionais, seja na produção ou seja na área comercial. Então, se o estado do cliente, se a situação da empresa já estiver mais avançada, mais aguda no seu problema, então o que a gente vai ter é aí instrumentos mais incisivos de acompanhamento do cliente que podem até acabar acarretando num pedido de recuperação judicial que nós fazemos aqui e acompanhamos. É um trabalho difícil, envolve toda a cadeia de uma empresa, a cadeia produtiva. Você pode dar um exemplo? Sim, um trabalho de reestruturação, ele sempre inicia pelo efeito de crise numa empresa, que é a área financeira. A crise numa empresa ela não acontece porque a empresa tem lucro ou prejuízo. Isso é uma decisão que acaba levando a empresa a fechar ou continuar os seus negócios. A crise acontece quando há uma perda repentina de liquidez financeira, caixa. Então, obviamente, isso está aflorado na área financeira, ou seja, há mais contas a pagar do que dinheiro a receber. Então, todo o trabalho de reestruturação começa na ponta final, que é a área financeira. Porém, atuar apenas na área financeira não é suficiente para resolver os problemas da empresa, porque a área financeira foi onde os reflexos da crise apareceram. Passada, estabilizada a empresa do ponto de vista financeiro, que é um prazo de aproximadamente uns 90 dias, o que se tem que fazer é atuar nas causas que levaram a empresa à crise. E essas causas estão, regra geral, ligadas a 2 fatores: gestão, pessoas, portanto, que estavam tomando decisão dentro da empresa, ou operação aí enxergada como sendo a parte de produção ou a parte comercial da empresa. Portanto, o trabalho a partir do 3º ou 4º mês, ele já deve dar resultados nas áreas operacionais e de gestão.
Quais são as mudanças necessárias em gestão, por exemplo? A gestão, o principal problema, Luciene, é que a empresa, regra geral, que está em crise, ela tem uma cultura de administração familiar. Regra geral. E essa é uma primeira modificação importante a ser feita na gestão da empresa. É tirar esta cultura familiar de administração e implementar uma cultura profissional de administração. Não significa necessariamente tirar os familiares de dentro da empresa, mas significa modificar a maneira como as decisões são tomadas no ambiente executivo. Ou seja, deixar de tomar aquela decisão baseada como se fosse um almoço de domingo entre a família, com brigas, né, com discussão, principalmente se fosse uma família italiana, né, que é muito comum isso acontecer, esse ânimo mais exacerbado, e passar a ter as decisões tomadas com números, com informações, com tempo, né, com metas e objetivos claros a serem seguidos. E na parte operacional? Na parte operacional a gente divide em dois, né? A parte de produção e a parte de marketing, ou a parte comercial da empresa. Na produção, o objetivo principal é melhorar os processos produtivos, para aumentar a produtividade da empresa. Então é melhorar os processos de logística, de chegada dos suprimentos, de produtividade do trabalhador, de não paralisação das máquinas. Um problema muito recorrente em empresas que estão em crise é aquele que a gente chama de stop and go, né? Quer dizer, as máquinas produzindo e parando por vários motivos. Perda de manutenção, falta de chegada de suprimentos no momento correto, falta de pedidos, né, para que a empresa possa produzir com continuidade a máquina, ou então falta de planejamento de controle e produção, o que faz com que eu tenha vários setups de máquina diferentes, ou seja, eu tenho que interromper a produção para trocar o produto e isso acarreta perda de produtividade. Então tudo isso tem que ser observado para melhorar a empresa do ponto de vista de produção. Do ponto de vista comercial, regra geral, o trabalho ele é um pouco mais longo porque ele não envolve apenas a vontade interna da empresa, mas envolve também o cliente, né, no reposicionamento mercadológico, na reposicionamento de preço, reajuste dos preços, melhoria da rentabilidade do produto, da imagem do produto perante o mercado. Tudo isso é um trabalho um pouco mais longo e que dentro do processo é o último a dar resultado, regra geral, num processo de reestruturação. A reforma trabalhista recentemente aprovada, ela leva empresas brasileiras a uma competitividade comparada a empresas em outros países ou ainda precisa de modernização, algumas alterações? Qual a sua opinião? Puxa, excelente pergunta sua. A reforma trabalhista, conforme ela foi aprovada agora, ela é um avanço do ponto de vista da produtividade para o trabalhador e também da segurança para a geração de empregos formais, né? Vamos lembrar que a reforma trabalhista ela atinge uma quantidade ainda razoavelmente pequena de trabalhadores, porque grande parte ela está não sujeita a essa reforma trabalhista, ou porque está no mercado informal, ou porque é funcionário público, né? Porque tem outras regras aí dentro do cenário. Mas aqueles que estão atingidos pela reforma trabalhista, regra geral, com essas reformas, com esses itens que foram aprovados na reforma, terão mais flexibilidade para aumentar a produção. Exemplo, né? A aprovação do trabalho intermitente, da jornada de 12 por 36, isso tudo melhora a produtividade, aumenta a segurança do empregador também em empregar, porque há muitas empresas que precisam dessa característica, né? O setor de serviços, o setor de empresas de alto desempenho de máquinas e equipamentos, onde funcionários precisam ficar mais tempo para realizar uma determinada tarefa. Então isso vai aumentar provavelmente a segurança e a produtividade dentro do ambiente, tanto do empregado quanto do empregador. Uma situação de crise financeira e econômica, ela estimula empresas à modernização de seus sistemas, à disruptura? Toda crise ela pode ser encarada também como uma oportunidade, né? Isso é filosofia chinesa, né? O que acontece é que toda a situação de crise leva o empresário a buscar alternativas para a superação da crise. O mais comum é que ele busque, né, melhorar a sua competitividade dentro do cenário onde ele se encontra. A dificuldade está ao
tentar fazer essa melhora via investimento, via melhoria do seu parque fabril, por exemplo, ele esbarra numa situação da dificuldade de concessão do crédito para isso, né, de financiamento para a aquisição dessas máquinas, para ele poder completar esse ciclo de investimento. Isso precisa ser superado porque nós não temos ainda um conforto muito grande por parte dos doadores de crédito, de que são instituições financeiras, né, principalmente bancos, para concessão de crédito em empresas que estão em crise. É uma questão que envolve governo, sistema bancário ou o próprio empresário no convencimento das instituições para a tomada de crédito? As duas coisas são importantes. Uma delas é que, regra geral, o empresário no Brasil, pela dificuldade histórica que tem de concessão, de obtenção do crédito, ele acaba realizando investimentos de uma maneira errada. Ele pega dinheiro do curto prazo, do seu capital de giro, para fazer investimentos que são capitais de longo prazo, né? Tem retorno de longo prazo. Isso dá um desequilíbrio nas contas da empresa correntes, no fluxo de caixa da empresa, e como a gente disse lá no começo, né, é esse desequilíbrio no fluxo de caixa que leva a empresa a uma situação de crise, que aflora uma situação de crise numa empresa. Por outro lado, então é uma decisão errada do empresário na sua decisão de investir, né, e de como utilizar os recursos financeiros entre investir ou utilizar para capital de giro. Por outro lado, por parte das instituições financeiras, quando se encontra uma insegurança jurídica, por exemplo, como essa atual na lei de recuperação judicial, de que alguns créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e que, portanto, estimulariam o banco, né, a fazer um empréstimo, passam a ficar bloqueados e mesmo, né, dentro do cenário de não estar sujeitos, o banco não consegue ir lá e tomar este bem quando ele precisa, né, porque o cliente não pagou e a recuperação judicial acaba de maneira indireta, né, dificultando, né, que o doador do crédito tome esse bem de novo, né, para diminuir o seu prejuízo. Isso faz com que o crédito seja mais caro ou que não apareça. Sua opinião sobre o crédito oficial aqui no país? O crédito oficial ele deve ser dado de uma maneira, como em qualquer lugar, de uma maneira bastante criteriosa e parcimoniosa, né? Eu acho que o BNDES, ao longo dos últimos anos, veio concedendo crédito de uma maneira desequilibrada entre as empresas, né? Concedendo muito crédito para algumas empresas que, na verdade, era bem questionável se precisavam desses créditos para poderem crescer, para poderem se tornar mais competitivas, e, por outro lado, dificultando, burocratizando muito a concessão de crédito para empresas de micro, pequeno e médio porte, que são, na verdade, aquelas que impulsionam a economia de qualquer país. Aparentemente, há sinalizações agora, né, recentes, de que essa política vai ficar um pouco diferente, vai ficar um pouco mais tranquila, mais fácil para que o banco estatal, né, ou que os créditos oficiais possam conceder o crédito diretamente a essas empresas de menor porte. Eu vejo isso com bons olhos, acho que isso vai melhorar um pouquinho a situação de competitividade das empresas e vai possibilitar pequenas e médias empresas a aumentarem a sua produção. Fábio, muito obrigada por essa participação tão especial aqui com a gente na Dukascop TV. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, espero revê-la mais uma vez. Até a próxima, então. Obrigado. Luciene Miranda para a Dukascop TV.